Você vai fazer o vestibular de medicina da UniRV? Como é que está a sua preparação para a redação? Uma das coisas que a gente já disse aqui no canal em outros vídeos é que a prova da UniRV ela é muito diferente da prova do Enem. E em redação especificamente existem inúmeras diferenças. O aluno que está se preparando para o Enem e acha que usar as mesmas técnicas, tudo que ele está aprendendo na redação do Enem, na prova da UniRV, vai acabar tirando uma nota muito baixa. Nós temos uma apostila específica para a redação da UniRV. Eu vou deixar inclusive o link aqui para caso você queira acessar esse material. Lá você vai encontrar os principais critérios de correção das redações da UniRV, como que a banca costuma corrigir isso, como que ela costuma avaliar cada ponto específico ali da redação. Você vai encontrar lá propostas de redações anteriores, análises de redações anteriores da UniRV. Você vai encontrar lá também propostas para que você possa treinar exatamente para a redação da UniRV. E se você quiser aulas particulares, sejam presenciais ou online, você pode acessar também o link aqui do nosso site e entrar em contato conosco. Nesse vídeo nós vamos destacar aqui 11 diferenças da prova de redação do Enem para a prova de redação da UniRV. Eu não vou ser capaz de colocar todas as diferenças aqui, porque realmente são muitas, né? Então você precisa ter o material, você precisa ter aulas específicas para poder compreender isso melhor. Mas vou tentar separar os principais pontos, aquilo que você não pode deixar de saber quando for fazer a redação da UniRV, tá certo? Primeira coisa, preste atenção no tempo de prova. Quando você vai fazer a prova do Enem, você tem 5 horas e meia para poder fazer a prova. Isso inclui as 90 questões mais a redação. No caso da UniRV, a prova você tem apenas 3 horas para fazer. E nessas 3 horas você tem 18 questões, como a gente já explicou, com 4 alternativas de verdadeiro ou falso, mais uma redação também que vai ser desenvolvida nesse tempo. Então você não pode utilizar, por exemplo, 1 hora e meia, como os alunos costumam utilizar na prova do Enem, só para redação. Na UniRV você vai ter que ser muito mais rápido na hora de fazer essa redação. Outra coisa que você vai ter que ter atenção é na quantidade de linhas. Especificamente na prova do Enem, você tem um mínimo de 7 linhas e um máximo de 30. Quando a gente fala da UniRV, o mínimo de linhas que você vai ter que fazer são 20 linhas. E o máximo 25. A diferença entre o mínimo e o máximo acaba sendo muito pequena em relação ao que é no Enem, por exemplo. Outro ponto extremamente importante, a UniRV ela traz 2 propostas de redação. Isso mesmo, 2 propostas com 2 temáticas diferentes. E você, aluno, pode escolher uma das 2 e desenvolver o seu texto. Ao passo que o Enem, ele traz apenas uma proposta. E você é obrigado a fazer dentro daquela proposta ali. O tipo textual é o mesmo, nas 2 você vai ter o texto dissertativo, argumentativo, só que com essa diferença que no caso da UniRV você vai poder escolher uma das 2 propostas para poder desenvolver o seu texto. Outra coisa, título. Quando a gente fala de prova do Enem, isso gera inclusive muito debate, muita discussão. Por quê? Porque o título no Enem ele não é obrigatório. Ele inclusive não é pontuado. Então você pode ou não colocar um título no Enem, lembrando que quando você coloca ele conta como uma linha e ele não ganha pontuação por isso. Já no caso da UniRV, o título é obrigatório. Além de ser obrigatório, ele é pontuado. Se você coloca um título que não está de acordo com o seu texto ali, que não faz referência ao que está escrito, você ainda pode perder pontos por conta disso também. Aí agora eu quero te chamar a atenção para uma questão aqui que é o seguinte: quando a gente fala de correção do Enem, os corretores eles recebem essa prova escaneada. Então eles abrem essa prova lá no computador deles e eles conseguem ampliar, você dá um zoom ali em alguma palavra que às vezes ele não conseguiu compreender muito bem. Então ele tem essa possibilidade. No caso da UniRV, a correção ela é manual. O que isso significa? O corretor vai receber o seu texto ali na folha mesmo impressa. E aí ele não vai ter essa capacidade, por exemplo, de fazer esse zoom, igual eu tinha falado, de modo que, se a sua letra for ilegível,
se por algum motivo ele não conseguir entender o que está escrito ali, você vai ser penalizado. Você pode inclusive ter a sua redação zerada, dependendo da forma como ela é apresentada ali. Outra coisa que você provavelmente não sabia é a questão do afastamento das margens, né? Sabe aquele aluno espertinho, né, que quando ele vai chegando próximo ali do final da linha e ele está em dúvida quanto à questão da separação silábica, e aí ele simplesmente deixa um espaço ali em branco e já começa a outra palavra embaixo? Então, no caso da UniRV, isso será penalizado. Você precisa chegar até o final da linha e fazer a separação silábica corretamente. Se você não fizer isso, você vai ser penalizado também. É algo que no Enem, por exemplo, acaba passando batido, né? O aluno às vezes não chega até o final da margem, mas ele não perde pontos por conta disso. Mais uma questão, rasuras. No caso do Enem, talvez, né, o seu professor já tenha te explicado que você errou uma palavra, você simplesmente passa, né, um risco e aquela palavra ela está anulada, né? O corretor ele vai desconsiderar aquela palavra e vai continuar fazendo a leitura do seu texto. Já no caso da UniRV, a rasura perde ponto. Então, se o seu texto tem uma única rasura, você já vai perder ponto por conta disso. Então, tem que ter muito atenção na hora de passar a redação a limpo para que você não erre de modo que você não perca pontos por conta dessa questão da rasura. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é em relação a aspectos gramaticais. No Enem, os aspectos gramaticais eles se referem principalmente à competência 1, de modo que você pode tirar de 0 a 200 pontos, ou seja, 20% da sua nota está referente aos aspectos gramaticais, enquanto na UniRV quase metade, ou seja, a prova da UniRV ela vale de 0 a 8, a redação, e aí 3 pontos, né, ou seja, quase metade da sua nota é referente aos aspectos gramaticais. Então, ter muita atenção nisso e na hora de se preparar para a redação da UniRV, você tem que fazer uma preparação bem mais focada em não apresentar erros gramaticais dentro do seu texto, porque senão você pode ser muito penalizado nessa questão. Agora eu vou te falar um negócio que eu tenho certeza que você não sabia e tem muita gente perdendo ponto por causa disso. Repertório. Você certamente, quando estava fazendo o seu cursinho aí para o Enem, você aprendeu alguma citação, alguma frase de um autor famoso, você decorou um livro, um filme, uma série, alguma coisa para citar na sua redação e aumentar a sua nota de repertório. E se você fizer isso da UniRV, você vai ser penalizado. Isso mesmo. Aquilo que você aprendeu durante tanto tempo que você deveria colocar na sua redação do Enem, isso vai fazer você perder pontos no caso da UniRV. Eles não valorizam citações que contêm, por exemplo, frases de autores famosos, pensadores, filósofos, obras, filmes, séries, nada disso. Na UniRV você vai ter que se ater mais a dados, a fatos mesmo que você vai citar para poder comprovar aquele argumento que você está utilizando. Esse é um ponto que a grande maioria dos alunos acabam ignorando. E se você tem acesso ao nosso material e às nossas aulas, o nosso professor aqui vai te instruir exatamente como é que você tem que utilizar o seu repertório para chegar o mais próximo possível da nota máxima na sua redação da UniRV e não cometer esse erro. Para finalizar, a questão da conclusão. Outra coisa que você com certeza aprendeu enquanto estava fazendo sua preparação para o Enem é que você precisa fazer uma proposta de intervenção. O Enem ele te dá uma situação que é um problema e você precisa resolver esse problema. Você precisa apresentar uma proposta de resolução, algo que poderia ser feito por um determinado agente para poder resolver ou amenizar aquela situação. No caso da UniRV, você não precisa fazer essa proposta de intervenção. Você vai fazer simplesmente uma retomada das ideias que estão no texto. Ah, Renato, mas se eu quiser fazer uma proposta de intervenção, eu vou ser penalizado, eu vou perder pontos por conta disso? Não pela proposta de intervenção. Só que a proposta de intervenção, ela acaba exigindo muitas linhas para que você faça uma proposta completa. E se você faz isso na redação da UniRV, você vai estar mexendo na estética do texto. Principalmente sendo um texto de 25 linhas, igual a gente falou no máximo, a sua conclusão ela não pode ficar tão extensa. Ficando muito extensa, ela vai ficar muito distante dos outros parágrafos
parágrafos, e isso sim vai fazer você perder ponto. Então são detalhes, são algumas nuances que a grande maioria dos alunos acabam ignorando, vão para a prova da UniRV, às vezes até saem bem nas outras questões, mas tiram uma nota muito baixa na redação. Não você, porque você agora tem acesso a diversas informações que a gente já trouxe aqui, há muito mais informações dentro do nosso material, e se você tiver aulas com nossos professores, você com certeza vai estar preparado e vai chegar pronto para tirar a nota máxima lá na redação da UniRV. Então por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.